Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast FGV in Company Insights em parceria com a revista GV Executivo. Esse é um espaço de conexão entre a pesquisa, o mundo acadêmico e o mundo corporativo. E o mercado de trabalho está passando por profundas transformações. De um lado, os profissionais querem mais flexibilidade e autonomia, e, ao mesmo tempo, as empresas buscam produtividade e competitividade. Para discutir novos modelos de trabalho e os impactos econômicos e sociais dessa transformação, conversamos hoje com Fernando de Holanda Barbosa Filho, que é economista pela UFRJ, tem mestrado pela FGV e é doutor em economia pela New York University e atualmente é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, FGV-IB. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Fernando. Eu que agradeço pelo convite. Fernando, é um momento de profunda transformação, né? O FGV-IBRE fez uma pesquisa que você conduziu sobre esse assunto, né? E há uma queda na taxa de desemprego, por exemplo, no Brasil, e apesar disso, o estudo do IBRE mostra um descompasso entre a performance e a sensação de bem-estar dos trabalhadores, né? Quais são as causas desse problema e o que mais revela esse estudo que vocês conduziram? Primeiro ponto é o seguinte, né? A gente observa uma taxa de desemprego baixa, ou seja, as pessoas estão arrumando emprego, só que elas não conseguem observar uma melhora no seu padrão de vida. O que a gente fez? Existe uma coisa super importante que é a mudança na composição da força de trabalho. Várias coisas modificam essa composição. Uma é uma sociedade pouco educada e outra mais escolarizada. À medida que essa escolarização vai aumentando, que as pessoas vão tendo mais anos de estudo, mudanças acontecem mesmo se a taxa de desemprego ficar constante. Por exemplo, pensa num mundo em que metade das pessoas tem um desemprego alto, né, porque elas são pouco educadas, então elas têm um desemprego de 15%, e a outra metade é mais escolarizada, ela tem um desemprego de 5%. Meio a meio vai dar uma taxa de desemprego média de 10%, com um grupo tendo 15% de desemprego, o outro tendo 5%. Né? A média da economia, porque é metade em cada grupo, vai dar 10%. Suponha agora que o número de pessoas escolarizadas aumenta. A taxa permanece em 5%, mas vamos fazer um caso bem limite, que não tem mais ninguém com baixa escolaridade e está todo mundo com alta escolaridade. Então a taxa de desemprego da economia vai cair para 5%. Por quê? Porque todo mundo agora é do grupo de alta educação, mas a taxa de desemprego nesse grupo não teria mudado. Então, quando você tem uma redução da taxa de desemprego, o que você pode ter é uma mudança da composição ou uma mudança na taxa. Um outro mundo seria, suponha que a gente tem todo mundo com 50%, só que agora a taxa de desemprego, em vez de ser 15%, ela cai para 10% e no outro grupo de 5% cai para 0%. A taxa de desemprego também vai cair para 5%. Só que com dois motivos completamente diferentes. Um é que a taxa de desemprego caiu para todo mundo, o outro é que a taxa de desemprego está constante entre cada grupo, e aí a pessoa simplesmente ela mudou do grupo porque ela adquiriu uma habilidade melhor que reduz a tua chance de estar desempregado. Então, hoje na economia brasileira, a gente tem dois fatores super importantes atuando. Um é a melhora na escolaridade e outra é o envelhecimento populacional. Em geral, o desemprego é maior entre os mais jovens, né? Por diversos motivos. Um desses motivos do desemprego ser alto entre os jovens é a incerteza. O jovem não tem certeza do que ele quer e o patrão não tem certeza da produtividade que ele vai ter. Então, é mais difícil para essa pessoa arrumar um emprego, né? Porque tem a incerteza, eu vou contratar ele, mas daqui a pouco ele desiste, o que é normal da idade, as pessoas transitarem, mudarem, descobrirem que estão fazendo coisas que não são aquelas que elas queriam, então ela acaba saindo. Então, esse grupo vai ter um desemprego mais alto porque ele pede demissão. E o outro é porque eu não quero contratar, porque esse cara tem a incerteza, não sei se ele é muito produtivo ou pouco. É aquela história da experiência. Por que se requer experiência? Porque quando você tem uma experiência pregressa, né, e você consegue ver as cartas de recomendação e etc., você tenta inferir se esse trabalhador é de alta ou baixa produtividade. Então, ao mesmo tempo, a gente está tendo menos trabalhadores com um perfil de maior taxa de desemprego, seja porque eles são jovens e está diminuindo a proporção dos jovens, seja porque está diminuindo a proporção de pessoas com menor grau de escolaridade. Então, quando a gente passou pelo pico da taxa de desemprego, que é aquele trabalhador com ensino médio incompleto, que vale um detalhezinho técnico, a taxa de desemprego ela não é monotônica, ou seja, a pessoa com menor escolaridade não é aquela que tem a maior taxa de desemprego. A pessoa muito pouco escolarizada tem a taxa baixinha, porque a maioria nem entra no mercado de trabalho. E o desempregado só é aquele que procura emprego. Se você nunca procurar emprego, você está fora do mercado de trabalho e você não entra na estatística. Então, na hora que você
tem pouca escolaridade, como você sabe que vai arrumar pouco emprego, as pessoas desistem. Quem fica? Aquele cara que é muito habilidoso em alguma coisa. Eu não tenho educação formal, mas eu sou produtivo porque eu aprendi a fazer algo que as pessoas não sabem, então aquilo é uma habilidade que eu tenho para vender no mercado. Aí é pouca gente que fica. À medida que a escolaridade vai aumentando, a esperança de arrumar emprego sobe, só que tem muita gente e você não tem diferencial. Então a taxa de desemprego sobe, a partir do momento que você completa o ensino médio, ela começa a baixar. E é justamente nesse ponto que a gente está. A gente primeiro, ao longo da década passada, a gente transitou as pessoas subindo a ladeira. E agora as pessoas estão com o ensino fundamental completo, muitas com médio incompleto, e agora elas vão começar a completar o médio, que é quando essa rampa, a queda na taxa de desemprego acontece. Então é esse motivo que a gente espera que nos próximos anos, mesmo se a economia não estiver indo tão bem, a taxa de desemprego tem uma tendência a se reduzir, porque a escolaridade média das pessoas vai estar subindo, ajudando a reduzir essa taxa. Obviamente, um parêntese tem que ser feito, se tiver uma crise muito grande, sempre quando tem crise grande, o desemprego aumenta para todo mundo. Mas o que a gente está falando é o seguinte, tem muita gente transitando do grupo de alto desemprego para o grupo de desempregos menores, o que vai tender, ao longo dos próximos anos, a gente ter uma taxa de desemprego mais baixa. Quer dizer, são vários fatores aí e a escolaridade, né, é um fator super importante. Agora, falando de formalidade e informalidade, a gente estava conversando aí e durante a pandemia a gente teve uma informalidade muito grande, né? E aí os dados, as pesquisas mostram que agora a gente tem um aumento crescente de empregos formais mesmo, né? Seja CLT, PJ. Como é que a gente pode explicar isso também? Então, vamos caracterizar o mercado de trabalho em dois momentos distintos, né? Um é aquele imediatamente pós a crise de 2015 e 2016. Quando você olha a dinâmica no mercado de trabalho, toda a dinâmica de geração de ocupação e destruição de ocupação, ela era majoritariamente informal. O que eu digo? Você destruía muito emprego formal e criava emprego como? Por conta própria ou sem carteira. Então, quando você pegava os dados, a maioria das ocupações criadas, elas eram informais. Ou trabalhador conta própria sem CNPJ, ou um trabalhador sem carteira. Após a pandemia, a gente tem uma dinâmica completamente diferente. Ou seja, quando a gente olha a geração de ocupações no pós-pandemia, primeiro a gente tem a recuperação dos empregos formais perdidos durante a pandemia. Então, em tese, o primeiro efeito seria, estamos recuperando o passado. Aí você tem um grande boom de formalização, porque as empresas fecharam, demitiram, agora elas reabriram, vão recontratar tudo de novo. Só que, surpreendentemente, para alguns, né, esse processo se manteve. Hoje em dia, a grande parte das ocupações geradas já 6 anos depois da pandemia são de empregos formais, ou seja, são empregos com carteira, empregos de CNPJ, de conta própria com CNPJ. O pessoal chama de pejotização. O que a gente tem observado nos últimos anos é que isso ganhou peso. E o que houve no meio do caminho? Não somente a pandemia, mas principalmente a reforma trabalhista do governo Temer. Então, na minha visão, né, o que a gente observa, esse aumento da dinâmica formal de emprego em relação ao informal, ele vem justamente da reforma trabalhista que o Temer fez, que ele fez uma coisa muito boa, reduzir a incerteza sobre o custo do trabalho, né? Ele, de certa forma, alguns dos pontos da reforma eram proibindo alguns tipos de cobrança, deixando claro na lei que aquilo não poderia ser judicializado, e, de outra forma, ele permitiu um negociado sobre o legislado. E por que isso é importante? Porque você passou a permitir que o acordo entre patrão e empregado, em um número bem limitado de coisas, diga-se de passagem, pode ser negociado diretamente sem olhar a lei. Obviamente, todas aquelas partes referentes à saúde do trabalhador foram mantidas, ou seja, você não está negociando a saúde do trabalhador, mas algumas condições do contrato de trabalho, que são importantes e estimulam o emprego. Por quê? Porque antes, todo o ajuste que você fazia em caso de crise era mandar o trabalhador embora, porque você não tinha margem de negociação. O mercado de trabalho brasileiro, diferentemente do que muita gente imagina, ele é super flexível em contratação e demissão. Aí o empresário deve estar pensando, pô, isso é mentira, eu pago uma taxa para demitir o cara, tenho FGTS, tenho 50% de multa e etc. Na Europa você não pode demitir. Passou o tempo, depois de um determinado tempo, tem estabilidade no emprego privado. Então a rotatividade que a gente tem no Brasil ela é muito alta. Então o Brasil é muito flexível entre trabalhos. O problema brasileiro, principalmente, era onde? Era durante a vigência do contrato, que você tinha muito pouca margem de manobra. Tem alguns exemplos, durante a crise de 2008, por exemplo, a Embraer firmou um acordo com seus empregados de, olha, reduzir jornada com redução de salário sem demitir ninguém, e aquilo foi considerado ilegal. Então, ela teve que demitir os trabalhadores. Hoje em dia, isso já é possível você negociar diretamente e está
formalizado na lei para que não haja dúvidas e algum juiz possa interpretar de forma distinta. E o que isso favorece? A contratação formal. O que acontecia antes? Como você é empregado, você sabe que em caso de crise você vai ser mandado embora. O que você faz? Você não investe na empresa. E a empresa sabe que caso ela tenha alguma crise, ela vai ter que mandar o trabalhador embora. O que ela faz? Não investe no empregado. Então, você tinha um acordo tácito que era o trabalhador jamais vai investir na empresa e a empresa nunca vai investir pesadamente no empregado. Esse desacordo, na verdade, acabou. Agora a empresa sabe que ela pode investir no trabalhador, que num momento de crise eles vão poder negociar algo para manter o vínculo trabalhista mesmo naquele momento. Pode poder negociar, por exemplo, uma redução proporcional da jornada e da remuneração. Então, isso melhora o funcionamento do mercado de trabalho formal, sendo até um estímulo à produtividade. A gente sabe que quando a produtividade aumenta, em geral, o emprego formal tende a florescer. E, obviamente, você reduz o custo, né? O montante de pessoas recorrendo à justiça caiu imediatamente após a reforma, o que reduz a incerteza sobre o custo do meu trabalhador, o que também me estimula a contratar mais. Então, essa Traz mudança uma segurança. Exatamente. Essa mudança de legislação do Temer, ela contribuiu muito para esse processo. Quer dizer, isso trouxe uma flexibilização, né, de negociação, que trouxe uma segurança e uma previsibilidade aí de custo, aí, uma Exatamente. segurança maior. Agora, vamos falar dos novos modelos de trabalho, né? A gente está passando por uma transformação global, né? Os trabalhadores de plataformas, gig economy, a gente tem aí os creators, a gente tem tantos novos modelos de trabalho, emprego híbrido, trabalhador PJ também, enfim, quais são os principais impactos que você analisa desses modelos, né? De que desafios a gente tem pela frente, né? Olhando aí pela OIT, que tem uma preocupação grande com isso, tem defendido aí a regulamentação e a promoção desses novos modelos, mas para que esses trabalhadores não percam suas garantias, algumas garantias sociais importantes, que não haja uma precarização, por exemplo. Como é que você vê isso? Se a gente tem alguns exemplos em outros países que já estão tentando se adaptar a isso também de uma forma, para que não haja um desamparo, né, e haja o que a gente chama de precarização do trabalho. Esse é um desafio que tem no mundo inteiro, porque durante toda a história o mercado de trabalho mudou. As ocupações mudam, sempre a gente teve avanços tecnológicos que mudam os desafios do trabalhador. Por exemplo, ninguém mais recebe o pão e o jornal em casa. Tinha o padeiro, que era o padeiro que faz o pão, desculpa, mas tinha aquele cara que entregava o pão na sua casa. O cara do leite que botava a garrafinha de leite na sua Um porta. assessorista que aperta o botão do elevador. Tudo isso acabou. Quer dizer que as pessoas acabaram os empregos? Não. No começo do século, no Rio de Janeiro, tinha um cidadão que era contratado para acender os postes. Hoje em dia, um cara, não é nem um cara, né? Automaticamente, depois de um certo nível de claridade que é baixa, as luzes das cidades acendem. Todos aqueles empregos acabaram e outros foram criados. O nosso desafio agora, né, e o que preocupa as pessoas com razão, é que nunca aconteceu numa velocidade tão rápida. A gente está vendo um mundo em rapidíssima transformação, IA está aí, as novas plataformas, etc., tudo chegando numa velocidade que nunca antes vista, e está todo mundo com, vamos dizer assim, um certo medo, que é natural, uma preocupação de quem está observando uma mudança no mercado de trabalho, está pensando, será que eu vou acompanhar isso? E isso também quer dizer com a legislação. Por quê? Porque vamos pensar nas plataformas. O que as plataformas em geral são, ela é um marketplace que permite que a oferta encontre a demanda. Aquela pessoa que dirige o Uber, ela ampliou muito o mercado de transporte individual. Antes a gente tinha um taxista, mas qualquer um de nós quisesse pegar um carro, dirigir, levar as pessoas, não arrumava passageiro. Não só tinha um problema de legalidade, que você podia falar, não é nem legal, porque só quem pode fazer isso são os taxistas, etc. Tinha o problema de encontrar o cliente. E mais, você iria botar alguém no seu carro, na rua? Você não sabe quem é aquela pessoa, tem problema de segurança. Então, o que as plataformas tentam fazer? Elas tentam ligar a oferta com a demanda, seja no transporte de passageiros, seja na entrega da alimentação, seja no mercado de restaurante mudou. Tem restaurantes hoje especializados praticamente só em entrega, ou que ampliaram muito a sua operação para entrega e tem uma parte pequena que as pessoas comem dentro. Então, assim, é uma transformação grande que as plataformas possibilitaram e, obviamente, cria-se um desafio. Qual é o desafio? A proteção social. Ou seja, o trabalhador do Uber, o trabalhador do iFood ou de qualquer outra plataforma que a gente imagine que entrega comida, esse cara está trabalhando. De certa forma, a plataforma que é esse lugar de encontro, muita gente acha que ela é uma empregadora, ela não é.
ela é um intermediário que possibilita que isso aconteça, né? Ela possibilita que as engrenagens rodem melhor, ela é um lubrificante desse encontro entre oferta e demanda. Quem tem que cuidar, então, da proteção social desse trabalhador não é a plataforma, é esse próprio trabalhador que tem que buscar. Ou Como é que seja, você a vê essa? legislação brasileira já permitiria, né? Como é que esse trabalhador, vê só, não é opcional. Qualquer um que ganha renda trabalhando tem que contribuir para a Previdência Social. Obviamente, a gente sabe que um bando de gente, por conta própria, não contribui. Mas você tem o autônomo, que ele paga uma alíquota, aí tem a contribuição simplificada, que é uma alíquota menor, e tem agora até o MEI, que por um determinado número de atividades o cara contribui para a Previdência, garantindo alguns seguros, algumas proteções básicas. Qual que é o problema? O problema é que esse trabalhador de plataforma ele não está entrando, né? A gente sabe que eles estão sem nenhuma proteção. Isso é uma preocupação da sociedade como um todo e também das plataformas. As plataformas estão preocupadas, talvez não é porque ela é boazinha, não. É que ela está preocupada com a imagem dela. Ela egoisticamente está falando assim, pô, se esse cara não tiver nenhuma proteção, todo mundo vai falar que eu sou homem mau na sala e vão botar a culpa em mim. Eu quero alguma forma de proteção para esse cara e eu quero pagar. Obviamente, ela não quer pagar muito. Então, você tem essa transição de qual modelo que a gente vai ter que criar, tá, para que a plataforma dê a proteção, só que ela não quer se dar a proteção como empregadora, porque, na minha visão, ela não é uma empregadora. Então, você não adianta você querer enquadrar a plataforma como empregador. Isso não vai dar muito certo. Ao mesmo tempo, o empregado, o trabalhador da plataforma, ele também não quer contribuir muito. Então, você tem esse dilema. Como é que você tem que fazer um sistema que proteja essa pessoa? Na minha opinião, a gente tem que aprimorar o nosso sistema. Ele tem um problema grave hoje em dia, que é o seguinte: muitos dos trabalhadores de plataforma trabalham nela em tempo parcial. O Uber, vamos dar aqui o nome aos bois, é o que o pessoal trabalha por mais tempo. Então, a proteção social acima de um salário mínimo que a contribuição requer na Constituição protege o cara do Uber, porque, em geral, o faturamento médio desses trabalhadores supera o salário mínimo. Agora, muitos dos trabalhadores de entrega de produtos, eles trabalham 8 horas por semana só. É uma complementação, é um lugar para complementar a renda. Não é o ganha-pão principal. Então, com isso, essa pessoa só ganha 1/4 de salário mínimo, por exemplo. Só que para contribuir para a Previdência, tem que contribuir um salário mínimo. Isso significa que a alíquota efetiva que ela pagaria seria 4 vezes a alíquota normal. Porque eu pago uma alíquota para um salário mínimo, se eu ganho 4 vezes menos e tenho que dar o mesmo montante de dinheiro de um salário mínimo, é como se eu estivesse contribuindo sobre 4 vezes o salário, o que eu ganho, que seria o salário mínimo, e eu ganho 1/4 dele. Então, esses problemas que a gente não adaptou à legislação. Então, a gente tem que adaptar isso, e eu defendo que tenha uma participação do trabalhador e da empresa nessa contribuição. Eu não acho que a gente tem que adotar um sistema do MEI. O MEI tem um subsídio grande. Eu acho que as empresas das plataformas elas têm condição de contribuir mais, né? Então, para a gente criar um sistema que também seja solvente ao longo do tempo. Não adianta eu querer cobrar uma bala juquinha da pessoa, cobrar bem pouquinho, se lá na frente eu vou ter que dar um carro para ela. Então, você tem que dosar isso, e eu acho que essa é a dificuldade, tá? As plataformas não querem ser enquadradas como empregadores, eu acho que elas estão corretas. Entretanto, elas também têm que contribuir. Eu não acho que elas devam contribuir como um MEI, que em alguns casos, quando você vê, é o que elas estão batalhando, porque tem um subsídio grande. A gente tem que encontrar um meio termo no qual haja uma contribuição efetiva do trabalhador, uma contribuição efetiva da plataforma, para que você possa incluir esse trabalhador. A não inclusão desse trabalhador na proteção social é uma falha que a gente tem que trabalhar. Mas, para isso, a gente vai ter que fazer algumas mudanças no sistema, porque hoje, com o piso de um salário mínimo, não funciona. A gente tem vários incentivos que esse piso gera no sistema que faz com que estimule a informalidade. Há um grande número também de contratos, né, e isso tem aumentado, né, pessoas jurídicas, os PJs, os CNPJs, né, os grandes empreendedores, os pequenos empreendedores. Qual que é o risco? Um termo que muita gente não gosta, pejotização, mas qual que é o risco disso? Qual que é o problema da pejotização? Olha, a justiça já trabalha nisso, né? Enquanto que ou seja, tem a pejotização falsa que você chega, pega o cara, muda o contrato dele de formal para PJ e o cara continua tendo você como um chefe. Tudo. Isso daí a justiça vai resolver e você vai ter que pagar a multa depois. Por quê? Porque vai estar claro que existe um vínculo de emprego direto entre uma pessoa e outra. Já tem outros casos, as pessoas passam a alugar, por exemplo, num salão de beleza, a pessoa aluga uma cadeira
num barbeiro ou aluga uma cadeira para fazer a unha. O dono do salão, hoje em dia, ele não tem o vínculo trabalhista, ele ganha um fixo ou um percentagem do que a pessoa está trabalhando, né? E aquilo ali atende aos dois, de certa forma. Por quê? Porque muitas vezes, quando você está trabalhando, o custo total que o trabalhador chega para o empregador, ele fica muito alto. Então, na hora que você sai e vira prestador de serviço, tá? Obviamente sem todas as condições que caracterizam o vínculo empregatício, aquilo faz com que o trabalhador leve mais dinheiro para casa do que ele levava antes. Então, ele também está se beneficiando, né? Então, esse é um desafio, obviamente, é o seguinte: se você falar que todo mundo pode virar PJ, o risco que você vai ter é que você tem hoje um grande número de aposentados que já contribuíram para a Previdência quando estavam empregados no seu emprego com carteira, contribuíram, aquele dinheiro foi pago para pagar de quem estava aposentado e vai ter um rombo se a contribuição for para zero. Por isso que eu acho que a gente tem que conversar, né, e desenhar um novo sistema em que você acabe com os incentivos perversos que o atual tem, né, porque muito do processo que o pessoal chama de pejotização, na verdade é o seguinte: o trabalhador custa, vamos supor, 200 para a empresa e só põe no bolso 75 depois de pagar o imposto de renda. Agora não, ele põe 120 no bolso, a empresa gasta 160 e quem perdeu os 40? O governo. Tá? Então eu estou ganhando mais, a empresa está gastando menos, está todo mundo feliz. Então, sempre quando você tem um desenho de proteção social, as instituições, que elas dão um incentivo, até financeiro, de forma indireta, para que a pessoa atue à margem da lei ou que ela procure uma alternativa, ela vai fazer. Cabe a nós entender quais são os buracos que existem na legislação e desenhar uma legislação que seja mais inteligente, mais moderna para o tipo de desafio que a gente tem. E nesse sentido, só parecendo um pouco contraditório, vê só, a atual legislação permite a proteção do pessoal de plataforma. Só que é caro e por algum motivo eles não querem. Então o que a gente tem que fazer? Encontrar um desenho que seja atrativo para os dois lados. Porque mal ou bem, esse trabalhador lá na frente ele vai se aposentar, lá na frente ele pode ter uma doença, pode ter um acidente e ele está desprotegido. E se acontecer tudo isso, ele vai acabar caindo de alguma forma ou de outra, né, na rede de proteção estatal sem nenhuma contribuição. Como desenhar isso é o desafio e, na minha visão, o desenho passa por uma contribuição que não crie vínculo empregatício, mas que tenha uma contribuição tanto da plataforma quanto do empregado. Fernando, a gente não pode deixar de falar, né, da redução da jornada de trabalho, que é uma discussão do momento. Aí a gente tem uma proposta no Congresso, a deputada Érica Hilton, da redução de 6 por 1, e tem uma proposta do governo também federal aí em discussão, né? Como é que o senhor analisa essas propostas, essa redução da jornada de trabalho? Então, né? Consequências disso o que eu acho que economicamente? aconteceu aqui foi que a deputada foi muito sagaz em embalar o peixe de uma forma diferente. Tentativa de reduzir a jornada de trabalho sempre é pauta dos trabalhadores, dos sindicatos há muito tempo, e ela não andava no Congresso. Ela embalou isso com uma escala 6 por 1, em vez de 5 por 2, já se falou em 4 por 3. Ela propôs uma redução da jornada para 36 horas, em vez das 44, o que parece uma estratégia para chegar no meio termo dos 40. Ela embalou de uma forma diferente e o negócio andou. Qual que é o problema? A gente balançou dois conceitos diferentes, juntou no saco, balançou e fingiu que é tudo igual. Jornada de trabalho é a quantidade de horas que vai trabalhar. Escala é como a gente vai organizar isso. Mexer por lei na escala, você vai criar um bando de problemas que você não está pensando agora. Tem N formas diferentes de você organizar a oferta de trabalho. Tem policial que trabalha com plantão, médico que trabalha com plantão diferente, tem o retireiro, né, que trabalha numa fazenda de leite, que o cara trabalha de manhã e à tarde porque tira leite 2 vezes, tem a fazenda de carne que opera de uma forma diferente, tem o trabalho contínuo de uma siderúrgica que não pode parar. Então a gente vai mexer na escala, você vai gerar problemas que você não sabe como você vai resolver. Ou seja, eu fiz um investimento gigantesco pensando numa escala, agora vão me proibir essa escala. Na verdade, o que você faz em geral, você tem uma escala mínima de segurança que é a 6 por 1. Já tem diversos trabalhadores que trabalham na 5 por 2. Né? E o fato de que algumas empresas podem ou conseguem, não quer dizer que todas vão poder. Existe uma coisa que a gente chama de viés de seleção. Né? Quem se adapta primeiro é quem pode, tem menor custo, etc. Não é porque Zezinho fez que Luizinho também vai conseguir fazer. E o que você está criando? Você vai criar uma incerteza e, possivelmente, o risco vai cair entre aquele que você quer proteger.
o trabalhador de menor produtividade, que está ali no limiar entre ser contratado formalmente ou não, o custo vai subir nessa contratação e a baixa produtividade desse trabalhador corre o risco de tirar ele do mercado. Mas, quando você olha para o resto do mundo, em geral, redução da jornada de trabalho por lei, ela vem com aumento da rotatividade. O que as empresas fazem? Tem que reduzir a jornada mantendo o salário. Eu troco o pai pelo filho. Eu pego aquele cara que ganha mais, aumento a rotatividade, troco pelo menos, sigo agora o piso da categoria. Antes eu não seguia, porque o cara já tinha mais experiência e ganhava um pouco a mais. Troquei o trabalhador e vida segue. Tira um pai e põe 2 filhos. Não. É mais ou menos isso. Porque você troca vai aumentar o trabalhador que ganha mais pelo que ganha menos e você vai fazer isso. Porque você precisa contratar mais gente. As empresas vão fazer alguma coisa para ajustar isso. 2, essa ideia que reduzir a jornada gera emprego não é verdade. Em geral, não gera. Tá? As empresas, o que você está fazendo? Você está aumentando o custo relativo do trabalho em relação ao capital. Aí o pessoal vai falar, mas isso vai aumentar a produtividade. Onde aumenta a produtividade é quando a empresa reorganizou completamente a sua função de produção usando mais capital. Em geral, ela passa a trabalhar com menos trabalhadores que vão ser mais produtivos, reduzindo o emprego agregado. Se você não vai gerar mais emprego, um bom resultado seria manter o emprego com essa jornada mais baixa. Gerar mais emprego é difícil imaginar que vai acontecer, dada a experiência internacional. Você pode gerar custo de hora extra. E aí você vai aumentar o custo para o trabalhador mais uma vez, fazendo, mas dá uma olhada, eu posso aumentar a hora extra, mas não posso fazer ele trabalhar um turno a mais. Então você cria um problema para aquelas empresas que trabalhavam no 6x1. De novo, vamos sempre arrumar um exemplo de alguém de determinado setor que já trabalha no 5x2. Ótimo, ele escolheu, aquilo é positivo para ele. Não necessariamente é positivo para todo mundo. Então a única coisa que eu falo sobre esse debate da 6x1 é que estão vendendo um benefício sem nenhum custo, como se tudo fosse dar certo. Existem custos que têm que ser considerados, por exemplo, descanso semanal remunerado. Antes ele era 1 sobre 6 dias, 16,6%. Agora são 2 sobre 5, 40%. Eu ainda não vi ninguém discutindo como é que isso vai ser tratado. Ou seja, vão ter elevações de custos do emprego, vão ter perdas de produto, que as pessoas vão produzir durante menos horas. É muito conveniente falar, olha, Fernando vai trabalhar 20% menos horas ano que vem, mas ele vai produzir 20% a mais. Adoraria. No limite, reduz minha jornada de hora para 1 por semana e eu produzo os 40%. Se não é direta essa relação, não é mecânica. E tem setores em que isso pode acontecer, tem setores em que isso não pode acontecer. O que a literatura mostra é que onde você costuma ter ganho de produtividade é justamente em setores que têm maior flexibilidade, em que você pode adotar mais tecnologia, mais capital, e com isso o trabalhador que fica no emprego fica mais produtivo. E, por último, eu acho um tiro no pé você aumentar o custo do trabalho no momento que uma tecnologia disruptiva está chegando, em que ela é a concorrente direta com o trabalhador e está ficando mais barata. É isso que eu queria falar. Então, o trabalho está ficando caro e a tecnologia está entrando barata. A chance de haver substituição é grande. Vamos falar da IA, né? Porque não dá para a gente falar de trabalho, de futuro do trabalho e de novos modelos de trabalho sem falar de tecnologia, de inteligência artificial, automação. Eles devem realmente, você acredita que aceleram aí contratos mais flexíveis, aumento de desemprego? Que tendência você vê? Uma flexibilidade maior de contratos de trabalho, mais desemprego? A gente não tem certeza como a IA vai entrar. Tá? Aqui que a gente já conseguiu fazer alguns trabalhos, a gente viu o que o pessoal fez no mundo, né? Sim, a IA, como é que você vai diagnosticar onde que a IA vai entrar? Você tentou separar a ocupação por diversas tarefas que a gente tem que fazer na nossa ocupação no dia a dia. E foi se observar quais ocupações a IA já era capaz de fazer. É um trabalho, inclusive, se não me engano, do OIT, que a gente utilizou como base, né, que você pega todas as ocupações, você vê as diversas tarefas que cada ocupação tem e vê aquelas que a IA é capaz de fazer. Com isso, você consegue ver quais são as ocupações que têm alto risco ou baixo risco, entre aspas, de relação com a IA, elas estão altamente expostas ou baixamente expostas, e depois de ver a exposição tem o grau se é complementar ou substituto. Quando a gente fez esse estudo para o Brasil, inclusive a carta do IBRE do final do ano passado que a gente fez, quando a gente faz esse trabalho, a gente mostra que cerca de 30% das ocupações do Brasil estão expostas a IA. 50% de forma complementar e 50% de forma substituta. O que isso quer dizer? Dessas mais de 30 milhões de ocupações que a gente olhou, que estavam, ou quase 30 milhões, eu não lembro exatamente o número, sugiro para quem está ouvindo a gente dar uma olhada lá na carta do IBRE ou pegar o blog do IBRE, esse trabalho que a gente tem sobre IA, que tem um número preciso, né? O que a gente mostra lá é o seguinte,
uma parte consegue ser complementar, quer dizer que eles vão continuar no seu emprego, possivelmente vão ganhar mais, vão ser mais produtivos, e aquele trabalhador substituto ele vai perder o emprego. Ele vai ter que se reposicionar, a gente vai ter que proteger esse cara. Como é que a gente vai proteger ele? A gente tem que ter um sistema de treinamento profissional para recauchutar essa pessoa para o novo mercado de trabalho. Entender as características que ela tem que são demandadas, as que ela tem que o mercado de trabalho não quer mais e oferecer o complementar para ela poder se adaptar. Você está falando de treinamento contínuo e de atualização. Você tem que fazer o reskilling da pessoa em tempo real, o que é super difícil, tá? É um desafio que o mundo inteiro vai ter que fazer e não é fácil, não tem receita de bolo, a gente não sabe exatamente o que fazer. Mas o que a gente sabe? Que o trabalhador do futuro é o que eu brinco, é o trabalhador camaleão. Ele tem que aprender, ele tem que estar aprendendo o tempo inteiro, porque a tecnologia está mudando muito rápido. Se você não conseguir se adaptar, se você ao novo mercado de trabalho, você vai estar fora, como sempre teve. Todas as pessoas que estão empregadas hoje em dia há muito tempo, elas não fazem exatamente nada do que elas faziam parecido com 10, 15 anos atrás. Mudaram totalmente. Mudaram totalmente, porque a gente já faz isso. Qual é o desafio agora? É que está sendo muito rápido. Então, essa mudança ela vem num ritmo super acelerado, né? Ou seja, demorou a internet, sei lá, 20 anos para 50% das pessoas utilizarem desde o início dela. A IA, em menos de 5, já tem 40% das pessoas usando. A taxa de absorção, um motor a combustão interna demorou horrores. Luz demorou muito. A IA está vindo muito rápido. Isso é um fato. Isso vai deixar todo mundo preocupado. Isso tem que ser uma preocupação de primeira ordem para os governos e de pensar como que eu vou proteger esse cara, porque vai ter gente que vai perder emprego, a gente vai ter que dar algum tipo de proteção, e vai ter gente que vai poder ser retreinada. A gente vai ter que ter um sistema capaz de identificar as pessoas, separar, esse precisa só de um treinamentozinho básico, esse precisa de um profundo, esse não tem jeito, tá? E dar o tratamento separado que cada um deles vai precisar, o que obviamente é um desafio. É um desafio para o governo, para as empresas e para os trabalhadores. A gente está chegando às considerações finais, aos minutos finais, né? Mas eu acho que você já respondeu um pouco sobre isso, né? Quer dizer, educação, investimento em educação, em reskilling, mas como é que o Brasil pode melhorar a qualidade do emprego nos próximos anos, além da educação, para isso? Quer dizer, a gente precisa de mais regulamentação, a gente precisa... Suas considerações finais aí sobre o futuro. O principal é a qualificação e preparar o trabalhador para o futuro. Hoje em dia, para uma criança que está no colégio, ele tem que saber lógica, tem que saber matemática muito bem, tem que saber escrever muito bem e a linguagem do computador. Ele vai ter que... Você não pode criar um analfabeto digital. Você tem que dar a ferramenta básica para o cara entender o mínimo. De programação, por exemplo? Programação um pouco, né? Porque o pessoal fala que com a IA, na verdade, o que vai contar é você contar direito para a IA. Ou seja, saber escrever bem, saber dizer o que você quer. A matemática tem a ver com a lógica, de você entender como esse negócio funciona. E isso vai mudar ao longo do tempo. Se você fosse perguntar para alguém 5 anos atrás, o emprego do futuro era programador. Ia ter errado absurdamente, né? Porque a IA substitui os programadores muito rápido. Vai ter um programador que programa por 100 pessoas e vários empregos que acabaram. Então, esse negócio, se você perguntar para mim ou para qualquer pessoa qual o emprego do futuro, a gente não sabe. O que a gente tem que ter? Um sistema que seja capaz de detectar onde que a demanda por trabalho está aumentando e seja flexível o suficiente para a gente poder atender. Ou seja, preparar o trabalhador para aquilo que está ali na frente. Não adianta perguntar para alguém que está no escritório qual que é o emprego do futuro. Essa pessoa não vai saber. Tá? Essa é a pergunta de milhões. Talvez de bilhões nesse caso. E a dificuldade não é tem essa. uma bala de prata, né, Felipe? Não, nunca tem. Né? É um grande erro achar que, olha, eu tive a ideia genial que vai resolver o problema da humanidade. Não vai. Tá? Os problemas são complexos, as soluções vão ser complexas, vão ser difíceis de ser implementadas e, obviamente, nessa mudança tecnológica, vão ter ganhadores e perdedores. Então, a gente tem que saber como reposicionar esses trabalhadores que perderam o seu emprego, como proteger aqueles que o emprego mudou tão radicalmente que vai ser muito difícil reinserir essa pessoa no mercado de trabalho, mas está tudo isso acontecendo ao mesmo tempo num ritmo alto. A gente não pode comparar com o que aconteceu antes. Eu acho que essa que é a mudança. A mudança não é, olha, o mercado de trabalho está mudando. O mundo sempre mudou, não é o mercado de trabalho que muda. A vida muda muito rápido, só que dessa vez está rápido demais. Eu acho que é isso que está gerando desconforto. Talvez seja porque a gente está aqui. Talvez quando inventar a energia elétrica, alguém deve ter falado que também está rápido demais. Tá? Mas o ponto Revolução industrial. Ou seja, não faltou no mundo mudanças tecnológicas abruptas que demandaram
ação rápida e geraram vencedores e perdedores. A gente está em mais um momento desse e, obviamente, os requerimentos são diferentes. Então, a gente tem que estar adaptado para isso. Fernando, muito obrigada pela sua vinda aqui a São Paulo, a sua participação no nosso videocast. Foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. E não perca os próximos episódios do FGV Company Insights. Até lá!